queridos amigos, é uma alegria muito grande estarmos aqui para dar continuidade aos nossos estudos do livro Os Mensageiros, né? E nós sabemos que é sempre aguardado, né, com ansiedade o estudo todas as semanas, porque é um estudo que vem nos trazer muitos ensinamentos, né? Mesmo que nós já tenhamos lido, já tenhamos estudado, nós sempre que relemos vamos encontrar novas lições. Estávamos agora falando sobre isso com o nosso amigo Flávio aqui, que está nos bastidores. Então, sejam todos bem-vindos e esperamos que possamos ter ótimas reflexões, né? Trazendo para nós esses ensinamentos do André Luiz. E vamos, então, preparar os nossos corações. Depois eu falo aí com o pessoal do chat. E nós trouxemos uma lição muito pertinente, né? Que vem falando da reencarnação, da utilização do nosso corpo físico, e é do livro Ceifa de Luz, a mensagem 33, ante a bênção do corpo. E Emmanuel começa essa mensagem com um versículo que está em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. São palavras de Paulo, né? E aí ele começa a discorrer sobre esse versículo. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezeis o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe renegam a engrenagem, a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os inimigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhe devastam a mente. Anotemos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva teu corpo a afeição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas de amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Então, vemos aí nessa mensagem linda que Emmanuel vem nos concitando a utilizar o corpo e tudo aquilo que ele nos oferece, né? No seu organismo, né? Todo o funcionamento, em todos os momentos em que nós formos nos servir dele para o engrandecimento de nosso espírito imortal, que se utiliza do corpo, né? Para estarmos em evolução, estarmos desenvolvendo as nossas habilidades e em prol do nosso crescimento e aprimoramento moral.
né? Então vamos orar, agradecendo a Deus mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, reunidos em seu nome, rodeado desses amigos queridos que vêm estudar conosco. E também aqueles que depois vão ver esse capítulo, vão estudar André Luiz através da internet. Então, Senhor, nesse momento, que possamos ser instrumentos da paz e que possamos ter boas reflexões em torno desse capítulo que André Luiz vem nos trazendo tantas reflexões importantes para a nossa vida no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, fica conosco, envolve a todos os nossos companheiros e que assim possa ser. Então, meus amigos, sendo assim, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo de hoje, que ficou quase terminado na semana passada com o nosso companheiro Sérgio, né? Mas antes, deixa eu falar aqui com os nossos queridos, quem está aqui conosco. Elô Paisano, né? Temos o nosso Lúcio Flávio, que está aqui nos nossos bastidores. A Lina Calil, sempre atenta aqui aos estudos. A Marli Torres. Quem mais? A Priscila, a Patrícia, desculpe. A Dídima, querida. Ana Ribeiro. Glorinha. Ângela, querida. Nossa, está cheio de gente bonita aqui, hein? Então, receba o nosso abraço, a nossa gratidão por estar aqui conosco no YouTube e pela TV. Isso mesmo, Ângela, a imagem fica melhor, né? Isso mesmo. E agradecemos imensamente a companhia de vocês, estarem aqui estudando conosco e também estando aí na assistência, né? Como se fosse na nossa casa espírita, todos aí vibrando e estudando juntos, né? Se emocionando aí com as palavras dos nossos companheiros através de André Luiz. Então, para a gente fazer assim, uma breve recapitulação, creio que quase todos estavam aqui da última vez, né? Mas depois tem aqueles que vão assistir, né? Que não conhecem, que chega pela primeira vez. Então, nós estamos estudando, terminando o capítulo 11, né, do livro Os Mensageiros, onde ele vem falando sobre Belarmino. André está nos relatando aqui o caso de Belarmino, que era aquele companheiro que reencarnou com a missão a tarefa, né, de estar trabalhando na mediunidade, de desenvolver a tarefa, no caso, de doutrinador, né? Doutrinador é aquele companheiro que atua na reunião mediúnica, conversa com os desencarnados através do médium ali, que serve de intermediário, né? E então, ele também usa o nome de esclarecedor, né? Para distinguir essa tarefa. Então, Belarmino, ele reencarna assumindo essas tarefas, né, na época propícia, na casa espírita, porém, ele se deixa influenciar muito pela vaidade, pelo lado científico, né? E ele se empolga com essas questões e se desvia da finalidade, da essência, né, da parte essencial da mediunidade, cuja finalidade não é o verbalismo, e sim o acolhimento, né, a caridade que nós podemos prestar àquele companheiro que é levado né, nas nossas reuniões mediúnicas, encaminhado pela equipe espiritual, e cabe a nós estarmos acolhendo, estarmos ajudando aquele companheiro a se levantar, a se... Boa noite, Maura Delgado. Seja bem-vinda também. Então, essas reflexões de Belarmino, né, elas vêm aplicar a nós também, né, em qualquer tarefa que nós possamos exercer
na casa espírita, seja coordenador de estudo, seja evangelizador, seja o próprio palestrante, aquele que atua ali fazendo os estudos na casa espírita, ou qualquer outra tarefa que nós possamos desenvolver, ela deve ser desenvolvida em nome de Jesus. Então, ele mostra para nós, nesse relato, ele mostrou aí no capítulo, né, tudo o que nós não devemos fazer. E fica para nós essas reflexões em torno da necessidade do conhecimento, mas principalmente o nosso esforço dioturnamente na prática, né, desse Evangelho de Jesus, desses ensinamentos que a mediunidade vem nos trazer para aplicarmos na nossa vida, porque nós não somos médiums só na casa espírita, né? Então, nós vamos ver que, continuando aqui a leitura, né, ele dominado pela vaidade, pelo egoísmo, ele começa a exigir dos desencarnados, dos espíritos que estão ali atuando, né, e dos próprios coordenadores do trabalho, indiretamente, respostas lúcidas, objetivas àquilo que ele queria ouvir. E aí, como ele não consegue, ele fica muito perturbado com tudo aquilo, né? Então ele começa a perguntar: nós não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiuns simples aparelhos, né? Dos encarnados, ele usa aí a palavra defuntos, que são os desencarnados que estão comunicando. Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos, né? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico rápido para as comunicações? E daqui para lá é que nós vamos continuar. Isso aí já foi falado, né? Ele pergunta ainda: por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Então, como ele não é respondido nessas questões que interessam a ele unicamente, ele fica muito. Ele começa a desacreditar cada vez mais e se perturba muito, né? E diz André Luiz, debalde, Elisa, que é a esposa dele, que reencarnou com o objetivo de acompanhá-lo nessa tarefa, ela chamava, né, para a esfera religiosa, ou seja, chamava ele à realidade onde poderia aliviar o espírito atormentado, mas ele não ouvia. Então, continua André Luiz, o Evangelho, todavia, é livro divino. E enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Porque a vaidade e a ignorância não nos deixam ver, né? Nós ficamos enceguecidos pela vaidade, pelo egoísmo, pela ignorância daquilo que nós estamos achando, né? É uma ignorância, achando que estamos sendo os melhores, que sabemos tudo, né? Que somos aqueles que detêm o maior conhecimento. No entanto, isso tudo não passa de uma ignorância, porque é aquele que não quer se ver, não quer ver a si mesmo, não se olha, não olha as suas atitudes, não se percebe, né? E assim Belarmino, de desastre a desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, né, os amigos brilhantes no campo de cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo completo. Então, esses companheiros com quem ele se envolveu, né, inclusive ele foi parar em e-mails de companheiros que assim pensavam, influenciando ele, e a gente vê aí a influência do meio, influência das companhias, né, que dos grupos que nós frequentamos, do meio que nós vivemos ou escolhemos estar ali, seja meio do trabalho, o meio da própria casa espírita, o meio onde nós circulamos, influencia muito no nosso comportamento, no nosso modo de ser, né? Se nós não formos fortes,
Por isso Jesus disse aí, orai e vigiai. Nós temos que orar muito e vigiar muito, porque temos na Terra, como quando encarnados, aquela influência, né, da matéria sobre o espírito. A gente já falou sobre isso em alguma vez aqui sobre nos próprios capítulos que estudamos, que quando nós encarnamos, a matéria tem uma certa influência, porque há o esquecimento do passado, né? E nós passamos a dar atenção mais às coisas que estão à nossa volta. Então, por isso, muitos companheiros desviam do caminho, muitos companheiros vão à falência moral mesmo, né? Devido a essa desatenção. E em qualquer momento de invigilância, nós podemos ser tragados, né? Por aquelas circunstâncias, aquelas influências que estão ali à nossa volta. Então, esses companheiros que ele escolhe, né, para estar dando ênfase ali ao seu conhecimento, à sua vaidade, arrastam ele para ele se sente totalmente envolvido por esse negativismo. E aí continua André Luiz, do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para um movimento não da política que eleva, mas da politicália inferior que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Então a gente vê aí uma coisa bem atual, né? Porque esse meio é corrompido e ele foi justamente pela questão do conhecimento, da vaidade, de achar que ele era detentor de condições de estar desbravando outras questões, né, que não fosse aquela única ali que estava ligada à sua missão como doutrinador, ele naturalmente em busca das coisas materiais, da vida mais facilitada, porque a gente sabe que estamos encarnados e, como encarnados, a questão financeira também pode nos influenciar em mais escolhas, né? Então, ele foi envolvido por esse meio que, em vez de buscar a política que eleva, porque muitas pessoas condenam, né, esse meio da política. Mas, se nós lembrarmos, o doutor Bezerra exerceu, né, tarefas dentro da política, no entanto, não se deixou corromper. Mas, para isso, é preciso ter uma mente muito voltada, né, para a questão moral, para os valores morais, porque o ambiente é corrompido e, quando nós estamos fragilizados, facilmente nós podemos nos corromper, né? Então, aconteceu isso com Belarmino, e ele diz que estacionou por muito tempo, né? Por aí. Ele desencarna em um estado precário, né? Espiritualmente falando, né? Dominado por essas ideias que ele estava vivenciando ali, e ele desencarna em estado lamentável. Então, ele diz: por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara aos sentimentos. Então, a gente vê aí por quantas coisas nós podemos ser escravizados, né? Quando nós fugimos ou quando nós nos distraímos das questões que nos trazem aqui, porque é muito difícil mesmo, né? Nós nos lembrarmos, tem o esquecimento do passado, então nós temos que ter ânimo forte para estarmos firmes nos nossos propósitos, porque ele, no caso, tinha conhecimento, né? Nós falamos isso para nós que temos o conhecimento de tudo isso que nos traz aqui. O planejamento reencarnatório, né? A gente sabe do tempo que nós nos preparamos na erraticidade para reencarnar novamente. Então, ele sabia de tudo isso. No entanto, ele se deixou envolver pela questão do dinheiro, de buscar facilidade. E aí
transforma, né, os sentimentos da criatura envolvidos por essa busca material que a nada nos engrandece, né? E ele, então, chega ao mundo espiritual dessa forma. E ele diz: e assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira. Ele chega a ficar rico, né? E um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortado de pedra e um deserto no coração. Muito triste, né? Esse desfecho que, que veio dar na vida de Belarmino. Então, a revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados. Então, ele já trazia essas dificuldades de outras existências, né? de outras experiências. Então, nada mudou, mas ele tinha a consciência de tudo isso, que ele, pelo menos, ele sabia que ele tinha errado, e ele estava agora contando a sua experiência, naturalmente, com maior lucidez e se programando, né, certamente para retornar de uma outra maneira. Então, nós vemos aí como é que a questão das nossas provas, né, elas são uma questão muito séria na nossa vida, né? Porque todos nós temos a escolha das provas, né? Passamos por esse momento onde nós, se não escolhemos, nós mais ou menos vamos entender que estamos naquela situação porque é preciso, né? Diz lá o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que quando nós vivemos uma aflição e que nós buscamos o motivo dessas aflições, elas podem estar aonde? Se nós não achamos resposta nessa encarnação, nós podemos estar buscando lá naquelas outras, né, que nós vivenciamos. Então, ele está falando aí, né, a revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano espiritual, né, dos encarnados e desencarnados. E o resto, o meu amigo pode avaliar tormentos, remorsos e expiações. Então, ele encontrou lá no plano espiritual companheiros, né, menos dignos, que, diante das propostas que ele teve aqui, dos objetivos que ele buscou, né, ele vai se encontrar com esses companheiros. E aí ele conclui, né? Mas, concluindo, asseverou: mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Então, ele se questiona, né? Como aprender se não for assim? Nós temos que reencarnar, temos que enfrentar as nossas adversidades, e muitas vezes elas estão dentro das nossas más tendências, dentro daquilo que nós chamamos de bagagem, né? Porque nós temos as nossas bagagens boas e as nossas bagagens não muito boas, né? Que nós trazemos, que estão ali precisando de ser tratadas. Então, é inevitável. E é por isso que muitos espíritos, eles, na hora no processo reencarnatório, eles têm esse receio. Acreditamos que todos nós que tenhamos assim um pouquinho de lucidez, nós temos esse receio de falir, né? Nós temos esse receio de, ao invés de estarmos ressarcindo os nossos débitos, estarmos contraindo outros, né? E aí André Luiz fala para ele: sim, Belarmino, você tem razão, tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. E a gente sabe que esse centro de mensageiros aí foi logo no início do livro, nos é mostrado, né, sobre ele, e nós até marcamos aqui no próprio livro, para relembrarmos juntos, no capítulo 3, né,
é falado sobre isso. Vocês vão lembrar que tem aquela reunião ali onde a veneranda está falando, né? Onde Tobias atentamente, né, está junto de André Luiz, certamente com outros companheiros ali, conhecendo o centro de mensageiros, e a veneranda, ela faz aliás, a Narcisa, desculpe, faz algumas colocações muito importantes, né? E ela diz que todos os dias saem milhões de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos raros os que triunfam. Então, isso que aconteceu com o Belarmino e que aconteceu com os outros companheiros que já foi estudado, que ainda temos ainda o Monteiro para nós estarmos vendo a história dele, né? Isso é uma situação que pode ocorrer, né, com qualquer um de nós que reencarnamos. Ela diz, né, que alguns conseguem executar parcial, né, execução parcial da tarefa. Outros, muitos, fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, e o é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. E no campo da mediunidade, ela fala assim: há médiuns e mediunidades. Mas antes ela fala aqui, ó, quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Aí ela fala: há médiuns e mediunidades, doutrinadores e doutrina, como existe a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se faltar espírito de serviço ao cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Então, nós achamos pertinente lembrar essa elucidação de Narcisa, né, que ela está sempre falando sobre essa questão do espírito de serviço. E espírito de serviço é esse: nós temos responsabilidade na tarefa, né? Sabermos a que viemos, isso é muito importante, mas nós só vamos saber disso quando nós estamos atentos. Nós precisamos estar atentos ali, por isso que Jesus disse, né? Olhai, vigiai e orai. Esse olhar é a atenção que nós precisamos estar, né? Sempre, em qualquer tarefa que nós recebemos. Então é isso. E aí vocês não têm nenhum comentário aqui, nós vamos estar passando para o capítulo seguinte, que é dando início aqui ao capítulo 12, né? Que vamos, então, começar a palavra de Monteiro, que vai continuar essa conversa, né? A gente vai ver aqui na leitura, né, que o próprio Monteiro vai falar agora, né? Os ensinamentos aqui são variados. Foi o amigo de Belarmino quem tomara a palavra, que é o Monteiro. Mostrando agradável maneira de dizer, continuou: há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros, e as lições são sempre novas. Ele está dando ênfase ao que o André Luiz falou no término do capítulo aí, dizendo, né, que cada vez que eles vão no centro de mensageiros, aprendem sempre novas lições. E aí ele continua: tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se a minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observara atento os gestos do amigo, interveio, explicando: o nosso Monteiro tem grande experiência no assunto, e diz ele: sim, experiência não me falta, confirmou ele.
também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Então, ele vai participar dessa roda de conversa, digamos ali, né, na palavra mais atual para nós, né, dizendo ali, cada um está contando, né, as suas experiências, como faliram e como estão diante dessa conclusão. E ele diz, né, agora ele vai começar a falar, como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio, quando em luta na carne. Por isso que nós estávamos dizendo, né, influenciados certamente por Monteiro, nós já estávamos trazendo essa questão da influência do meio, né? Porque realmente o meio influencia a todos nós, né? Se nós não tivermos firmes nos nossos propósitos, principalmente em se tratando de seguir o Evangelho de Jesus, né? Porque o mundo nos oferece inúmeros atrativos, inúmeras situações que nos fazem desviar do foco que nós precisamos ter. Então, por isso, atenção. Então, ele diz: são tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Então, ele está falando isso aí lá na década de 1940, né? Imagina se ele tivesse aqui agora, vendo, né, o que nós temos à nossa frente aí de atrativos do mundo, que vem nos desviar do nosso foco, né? É como se fosse um grande shopping com as suas cores, com as suas vitrines. Vocês sabem que os shoppings, todas as vitrines, né, são preparadas para aguçar os sentidos das pessoas, né? Para chamar atenção, para estar atraindo, né, a nossa atenção, a nossa visão, né? E os olhos são as janelas da alma, então, através do olhar, através dos nossos sentidos, nós somos convidados a muitas situações, né? E nessas situações nós podemos estar desviando da nossa rota. Então, ele diz que em relação a esse mundo externo, ele não escapou. E, igualmente, ele demonstra aí que foi um doloroso desastre, né? E aí André fica muito interessado, né? E pergunta, mas como? E aí ele fala, que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. O que ele está falando aí, né? Então, ele se depara com essa. Ele também vai atuar nessa área, né, de doutrinador, e ele vai estar aí relatando as suas escorregadas, né? Então, ele diz, diante dessa multiplicidade de fenômenos, ele ali, como doutrinador, naturalmente se sentia muito superior diante daquela tarefa, né? E ele fala que reservam surpresa de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça do que sentimentos no coração, né? Usar a razão é maravilhoso, mas precisamos de equilibrar razão e coração, né? Para não ficarmos áridos, né? Sem sentimentos. Então, ele continua: em todos os tempos, o vício intelectual, essa questão do vício intelectual, vejam que também foi esse vício que começou todas as circunstâncias de Bellarmino, e aqui repete, né? Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Então, esse vício intelectual, a gente sabe que muitos se utilizam, né, dessa vertente, dessa forma, né,
aquelas palavras empoladas, é o conhecimento à frente da razão, é achar que a pessoa sabe mais, que é dono, não dono da verdade, mas tem um conhecimento vasto, então tem uma vaidade diante daquilo. Isso é possível acontecer, né? E ele está dizendo aí que pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta do que sincero, porque o entusiasmo ele pode nos levar a cometer equívocos. Se ele não for um entusiasmo lúcido, ele pode nos levar a cometer equívocos graves, né? E ele diz: depois de ligeira pausa, prosseguiu: não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colocar a iluminação de companheiros encarnados e desencarnados, colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira, para dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Vou ler mais um pouquinho para a gente se situar, né? Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria que dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se no espírito. Quer dizer, ele tinha aí a empolgação da família, né? Que certamente elogiava e colocava nele grandes expectativas, né? E diante disso ele também se envaidecia. A Lina está colocando alguma coisa aqui. Controla a vontade, gerando um clima de disciplina para os teus hábitos. E evitarás o desregramento, os conflitos comportamentais, os desajustes. É Joana falando no livro Vida Feliz. Sim, Lina, é realmente os nossos desajustes nesse momento, né, eles vão ser influenciados por esses sentimentos, né, de vaidade, de egoísmo também, porque o egoísmo é o gerador de todas essas mazelas, por que não ele, né? E aí ele começa a ficar muito entusiasmado diante dessa tarefa. E sob o controle dele direto estavam alguns médios de efeitos físicos, né? Além de outros consagrados à psicografia, à incorporação. Médios de efeitos físicos são aqueles médios que doam o ectoplasma, né? E são úteis em qualquer reunião mediúnica, né? E os consagrados à psicografia, à incorporação, e tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Então, a vaidade se instala, né? Diante desse entusiasmo, diante da expectativa, diante dos elogios que ele deveria ouvir também, né? E aí é um perigo, né? Porque elogiar, motivar é uma coisa, mas nós não estamos livres dessa vaidade que nos escraviza, que nos detém e nos desvia para outros rumos, porque no momento em que nós somos envolvidos pela vaidade, podemos estar também dando oportunidade a uma porção de situações que vêm nos prejudicar, né? Então ele começa a ter essa responsabilidade ali, né, diante daquelas 4 reuniões semanais, pelo que a gente vê aí é um centro grande, né, uma casa espírita com muitos trabalhadores, e ele se vê ali com grande importância diante daquele grupo, né?
E a gente aí, mais uma coisa para nós pensarmos sobre a questão da mediunidade, porque a mediunidade não é privilégio, né? Ela é coisa santa, nos diz Allan Kardec, né, no Evangelho, e como coisa santa, ela não vem para colocar ninguém em evidência, ela vem para nos educar também, porque antes de nós estarmos nos doutrinando ou elucidando aqueles companheiros que ali chegam, aqueles exemplos vêm para nós também. No momento que nós estamos falando, por exemplo, no caso do esclarecedor, do doutrinador, ele está falando para o espírito, mas ele está falando, ele não é nenhum espírito de luz, né, para poder dar lições de moral. Ele está falando como se estivesse falando a um amigo, a um filho, a uma pessoa que tem que primeiro estar lembrando que a caridade vem ali como, né, em primeira mão. Nós precisamos de usar da caridade para falar com o outro, e principalmente numa reunião mediúnica, né? Então ele diz: confesso que experimentar. Thelma, Oi. se você me permite só uma observação aí mas no anterior. Pois não, pode falar. É só para a gente prestar atenção numa palavrinha que tem aí que a gente pode entender ela errada, né? Uhum. Esse é só um alerta para as outras pessoas que vão assistir depois. Eu acho que vocês já entenderam aí tranquilamente. Que ele coloca assim: e tamanho era o fácil que o comércio. Ah, sim. Esse comércio aí a gente tem que tomar cuidado, porque André Luiz colocou. Eu até procurei ver se a palavra era essa mesma, que está no livro é essa mesma, né? Comércio. Comércio aí, gente, é no sentido de intercâmbio, tá? Igual a Thelma já Cobrar, né? falou. Então ele ficava fascinado com isso, né? Com essa possibilidade. É aquela mesma maneira, né, Thelma, que as pessoas iniciantes da doutrina, que às vezes aqueles meio entusiasmados demais, quando vê o fenômeno Uhum. mediúnico pela primeira vez, fica, Uhum. nossa, que coisa legal, o morto falando aqui, e começa o quê? A ficar entusiasmado. Ele vem preparado com isso aqui, mas essa palavra comércio aí, eu estou colocando isso aqui só para a gente prestar atenção nela. Né? Não é questão de que ele está vendendo a questão, não. É É a simplesmente troca, um né? intercâmbio, é uma troca. Ok, gente? Só mesmo para frisar, para essa É a palavra troca. não ficar batido aí, a gente não passar. Ok? Ok. Como diz, agora eu vou fazer um fenômeno mediúnico aqui, vou desmaterializar. Pode ficar aí se quiser. Então ele diz: confesso que experimentava certa volúpia. Volúpia é justamente esse entusiasmo que o Lúcio está falando aí, né? Diante daquela doutrinação, e ele tinha um entusiasmo fora do normal, né? Doutrinação aos desencarnados na condição inferior, olha só, condição inferior, aqueles espíritos que vinham ali falar das suas dores, falar das suas dificuldades. A gente sabe que na mesa mediúnica, a maioria das vezes, chegam aqueles espíritos que nem sabem que desencarnaram, né? Então, para todos eles, ele tinha longas exortações, decoradas, veja só, na ponta da língua. Então, ele se preparava de forma que ele falava totalmente sem a caridade, né? Aos sofredores fazia ver que padecia por culpa própria. Vê se a gente vai agir dessa forma, né? Na hora que alguém vem nos falar, principalmente um desencarnado, né? Vem nos falar das suas dores, dos seus, até mesmo do que cometeu, é muito comum, né? O espírito nesse momento revelar os seus crimes, a sua culpa, né, no caso, e aí ele fazia um sermão ali para o espírito, né? Fazendo ele ver que você está sofrendo assim, é porque você mesmo, né, buscou esse caminho, é por culpa sua. Então era muito, vamos dizer, muito franco, né? E a gente sabe que a franqueza demais, ela falta com a caridade, né? E aos embusteiros, aqueles espíritos enganadores, ele recomendava enfaticamente
a abstenção da mentira criminosa, né? Mas sempre com um ar de superioridade. Beth está agradecendo a sua observação, Lúcio. E foi bem interessante, né, essa colocação do Lúcio mesmo, porque eu não tinha comentado. Sim, é que a gente, normalmente, que já leu o livro, já releu, a gente passa batido naquele comércio. O problema é que as pessoas que vão ver pela primeira vez. Agora, deixa eu passar para vocês aqui, a gente aproveitar que a Thelma nos permite aqui, uma observação sobre essa questão aí da doutrinação. Quem já trabalhou como esclarecedor, eu não gosto do termo doutrinação, não, tá, Thelma? Eu gosto de esclarecedor, como esclarecedor. Gente, olha o que o Monteiro está falando. Para todos eles, olha só, para todos os espíritos em condição inferior. Então, ok, já tem uma condição ali que o André Luiz está citando, que o Monteiro escreveu, espírito em condição inferior. Então, aquilo que a Thelma falou, dele se colocar em posição superior. Olha, longas exortações decoradas na ponta da língua, ou seja, ele não... Gente, é a mesma coisa que você pega, como fosse um manualzinho no livro, você pega e lê aquela... Não vou nem usar manualzinho, não, eu vou usar robô. Como fosse um robô, esse telemarketing, que você, ele fala para você, alô, aí você fala alô, eles começam a falar alguma coisa, que você vê que é robô. Então, olha só a situação que o Monteiro está colocando aí. Longas, para começar, longas. Né? E aí, decoradas, ou seja, não punha, gente, é o que a Thelma colocou, não punha sentimento. E muitas vezes você pega uma situação dessa e você o quê? Fica como fosse uma agressão, né, Thelma? Uma agressão mesmo àquele espírito. Que você não está vendo, né? Se às vezes não está nem sentindo a presença dele, porque se a longa exortação decorada, está complicado. Né? E olha só, depois ele coloca ali aos embusteiros, ou seja, aqueles que queriam enganar, recomendava o quê? Abstenção da mentira criminosa. Ou seja, de novo, acusação. Uhum. E olha a situação, se você faz isso sem ter sentimento, o que o espírito vai fazer? Vai rir de você. Em situação real, né? Em situação, ele vai rir. Né? Mesmo que ele não ria, ele pode perguntar para ele, né? Ou falar mesmo que ele não é nenhum santo, né? Porque o espírito sabe. Quantas vezes a gente sabe aí de casos que na hora que o esclarecedor está falando com ele acusa, ele mostra os defeitos, né? E a gente está suscetível a isso, porque o espírito, dependendo da evolução dele, ele sabe das coisas, né? Sabe. E pior, né, Thelma, que às vezes o doutrinador ou esclarecedor, então fala assim, nossa, como é que os espíritos protetores da região deixaram isso acontecer? E ainda acusa proteção espiritual. Mas serve justamente para as lições que eles chegam, né? Alertar. Gente, isso é que eu presenciei uma vez do espírito virar para o esclarecedor e falar assim, bonito você falar isso, né? Eu tenho que ter paciência, né? Eu estava lá na sua casa, antes do almoço. Pronto. Né? Pronto. O doutor até sabe, não estou conversando sobre mim, não, é sobre você. Mas o quê? Abate. E a gente, quando o espírito toca uma coisa que a gente fez e está tentando falar, a consciência dói na hora. Falando para vocês de novo, de experiência própria, gente. E quando o espírito fala assim, você anda com muitos bons pensamentos mesmo, né? Você está me recomendando, mas você está andando com muito bom. Gente do céu. Né? E é o que a Lina colocou ali, né? Que ele cruel, olha lá, não vindo do coração. Né? Quando eu era esclarecedor, eu seguia muita orientação, gente, tentava, né? Seguir a orientação de uma senhora que me ensinou sobre essa questão da mediunidade, do esclarecimento. Ela falou assim, pensa sempre que é um filho seu, muito querendo que está passando aquela situação. Receba-o como se fosse seu filho. Aí não tinha jeito, né, gente? A gente tinha que lembrar a parábola de Jesus dos dois irmãos, né? Ou do filho pródigo, como queira, do Senhor recebendo aquele filho que estava perdido. Então, a gente o quê?
tinha que mudar um pouquinho o pensamento e o nosso comportamento. Porque essa situação que ele está colocando aqui, vai ter mais coisa aí dele aí, gente, é dolorido. E serve para nós um dia a dia, que às vezes até quando a gente conversa com as pessoas que estão ao nosso lado, né, Thelma? É. Nossa! Quantas vezes tem que virar assim, nossa, deixa eu pedir desculpa aqui que eu falei alto. Pois né? é. A gente tem que pensar nisso, porque toda vez a gente tem que analisar tudo. Até para mim entrar aqui, às vezes, e refletir, eu dou um sinalzinho aqui, alguma coisa, para poder entrar, para a gente não achar que a gente tem que interferir no estudo do companheiro, não. A gente está tentando contribuir, né, Thelma? E tem gente que não gosta. Quem não gosta, a gente não fala, não vou entrar, não, né? Mas é uma realidade, gente. Tudo, nós estamos vivenciando a situação nossa todo dia a dia. E é outra coisa, né? É muito fácil decorar um livro desse na ponta da língua e a gente não ter nada para trazer para vocês. Aqui, graças a Deus, os estudos nossos é diferente, né? Porque além das pessoas que fazem o estudo terem algo para trazer, vocês também participam bastante, né? É isso, gente. Continuamos aí, Thelma. No serviço mediúnico, a gente tem que ter sempre nos colocarmos diante daquele, ele está desencarnado, mas é como se nós estivéssemos atendendo o companheiro aqui que nós estamos vendo, né? E como é que a gente faz? A gente se coloca ali entendendo a situação que ele está vivendo. Ele traz as suas dores, as suas dificuldades. Então, não podemos, de maneira nenhuma, deixar a vaidade, né, nesse momento, nos dizer, nos deixarmos ensoberbecer, né, se podemos falar assim, com essa ideia de que, naquele momento, nós somos melhores, né? Então ele diz, né, os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Olha que coisa triste, né? Porque ele gostava ali de tratar dos casos de obsessão. Então ele estimava enfrentar os obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados em situação de ignorância nas verdades divinas. É muito comum aparecer alguns desses companheiros nas reuniões mediúnicas, às vezes para vir, né, trazer questionamentos em relação à doutrina espírita, às vezes para discordar, às vezes são companheiros mesmo que estão sofrendo diante das suas ideias, dos seus valores, né? E não cabe ao esclarecedor fazer dessa forma. Aí a gente lembra de uma coisa: como é que Jesus atendia aqueles que sofrem, né? Vocês lembram daquela passagem que chega aquele endemoniado que o pai traz, né? Que os discípulos já não conseguiam curar, conseguiram curar, né? Como é que Jesus atende aquele companheiro? Ele fala com energia para o espírito que ali está, mas ele atende com compaixão, né? E é em Jesus que nós temos que nos mirar. Sejamos esclarecedores, sejamos médiuns, sejamos qualquer tarefa que influi a nossa atenção na casa espírita ou fora dela, porque nós não somos médiuns só lá dentro, e os espíritos que estão ali, que vão à reunião mediúnica, quantos deles não permanecem no ambiente, se eles estiverem mesmo a fim de olhar os nossos comportamentos, eles estão ali à espreita, observando cada um de nós. Então, quanto mais astúcia nós tivermos, quanto mais vaidade nós tivermos, porque às vezes a gente não quer demonstrar, mas a gente, lá no íntimo a gente tem, né? Achando que a gente sabe mais, porque eu tenho 50 anos de espiritismo, porque eu já estudei todos esses livros, eu já, né? Então a gente pode achar, por vaidade, que sabemos mais do que aquele que chegou, né? Do que aquele que está ali precisando de ajuda. Então isso chama vaidade, soberba, né? E a soberba é o egoísmo, é justamente nós acharmos que somos melhores do que os outros. Então, é uma oportunidade grandiosa aí para nós nos observarmos como é que nós estamos nas nossas tarefas.
sejam elas grandes ou pequenas, na casa espírita, no grupo de estudo, em qualquer tarefa que nós exerçamos, nós precisamos trabalhar a humildade, né? Se nós fazemos palestra e as pessoas vêm dizer para nós: "Ah, eu gosto muito da sua palestra", a gente ouvir aquilo como um incentivo a estarmos, porque a gente sabe que tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que não gostam. E esses que não gostam, às vezes, não falam nada, mas aqueles que gostam e que falam, seja nas tarefas, seja qualquer coisa que nós vamos estar mostrando um pouco mais de nós, devemos estar com cuidado com essa vaidade, que ora pode ser aquela casca de banana que vai nos derrubar, né? Nós, nós Gostei desse sabemos, termo aí, viu? a casca de banana que a gente pisa, como é que faz? Ó, escorrega, vai direto, né? E, Então, para isso, a gente tem que estar atento. Eu gosto de trazer os exemplos para nós, seja, claro que está falando aí de mediunidade, mas a gente pode trazer o exemplo para nós, nosso comportamento do dia a dia, as nossas tarefas, né? Seja lá na Casa Espírita, seja aqui no Espiritismo Net, seja em qualquer lugar, né? Nós precisamos de trabalhar essa consciência, essa lucidez diante das nossas tarefas, né? Quer dizer, nós não somos mais importantes do que ninguém, nós somos iguais. Podemos ter mais experiência em alguma situação, mas nós somos iguais, todos nós somos capazes, né? Então a gente tem que estar ciente disso. A Dítima está falando, a gente joga no chão para nós mesmos cairmos, a casca de banana, exatamente né? a casca de banana, né? A gente brinca com aquelas situações, brinca no sentido, né, ilustrado aí, que podem ser nosso desastre, digamos assim, né? E nós temos que estar, para isso a gente tem que estar atento. Estarmos atentos, a gente tem que estar olhando para os lados, para a frente, igual quando a gente está dirigindo, né? Quem está dirigindo sabe disso, né? Nós não podemos estar ali distraídos, né? Nós temos que estar atentos para não ser surpreendido. Todo mundo gostou da casca de banana, né? E é um exemplo simples, mas que fica na nossa mente, né? Então, nosso dever é tirar as cascas de banana quando a gente vê ali, né? Que alguém pode pisar, nós tiramos ela e cuidemos. E a gente, para isso, a gente tem que usar de sinceridade, de lealdade conosco mesmo, de fazer as preces sentidas falando para Jesus: não me deixe, Senhor, ir por esse caminho. Né? E você vê aí que o Belarmino, por exemplo, na fala dele ali, né, ele foi. A espiritualidade agiu ali que não deu mais campo para ele trabalhar, ele ficou envolvido com aquelas enfermidade justamente impedindo. É o momento que Deus age, né? Às vezes através de uma enfermidade, através de uma. Para evitar que nós façamos mais bobagem. Né? É isso mesmo. Para evitar, muitas vezes, né? Para isso. Então a gente E, tem que estar Thelma, muito atento. nessa colocação que o Monteiro fala aqui, né, de exercer dominação sobre os sacerdotes católicos romanos, Uhum. isso me lembra também muito, já vai de novo a gente com essa experiência que a gente já passou, Mas né? tem que ser, né? O seguinte, primeiro, gente, muito provavelmente é a nossa primeira encarnação como espíritas. Muito provavelmente, tá certo? Muito provavelmente nós. Você pega assim o Lúcio, a Thelma, o Hermes, a Ângela que está ali, né? A Dítima também, a Dítima não tem falado do amarelo também. Dítima está falando aí, ó, muita humildade para orar e pedir ajuda que nós precisamos, não é, Dítima? Isso. Falar com Jesus a verdade para ele, mostrar que a gente está vendo, né? A gente que tem essa facilidade de falar e de expor, de fazer palestra, de ensinar, gente, quem Nossa, não nos garante que nós não tivemos aí nesse rol desses antigos sim, sacerdotes sim, católicos sim. romanos que
não entendia o evangelho e falava de outra maneira. E Uhum. falava, usava o evangelho erroneamente. Igual nós temos exemplos aí também que André Luiz traz para a gente. É. Né? Tinha que usar o evangelho, mas não usava só em proveito próprio. Porque já fizemos isso, gente. Já, e desvencilhando outros do caminho reto, né? Que é o pior. É. É o pior. Trazendo para junto de nós, né? E desviando eles. Então a gente hoje assume a responsabilidade, né? Isso. Então a gente não pode criticar ninguém. Não, Não. não. E outra coisa, né? A doutrina espírita, né, vai muito com o evangelho de Jesus, respeito um ao outro, né? Fazer o outro que gostaria que fizesse com você. Então a gente não pode cair numa situação igual o Monteiro caiu aqui, não, de dominar. Não. Porque quem garante que ele também não era assim nas outras vidas? Aqui no livro não fala, não. Mas quem garante que ele não era também, né, uma pessoa que usou mal o evangelho? Porque eu sem brincadeira, quando eu vou falar alguma coisa que tem o evangelho, eu tenho que reler umas 3 ou 4 vezes para poder o quê? Ver, né? E aí você traz para você. Eu falo assim, não, eu estou estudando isso aqui, né? Igual a gente está estudando aqui o livro Os Mensageiros, eu estou estudando é para vocês, não é para mim mesmo, É gente. Acho que lógico, a gente vai pegando é para a gente. é Porque verdade. não cair nessa situação. E aqui, de novo, exemplo da Casa Espírita aqui, quando eu frequentava a reunião mediúnica, ainda não voltei, não. Né? Uhum. Gente, a gente tinha um bispo que toda vez que tinha um sacerdote católico romano lá, o bispo, no final ele aparecia, ele vinha. A gente sentia a presença dele de uma irradiação tão bonita. Ele vinha para quem? Para auxiliar esses espíritos desses sacerdotes. Para o quê? Para auxiliar no redescobrimento do plano da verdadeira vida. E eu fico só pensando, nossa, quando eu era padre também aconteceu isso comigo? Porque eu acho que eu fui. As tendências eram muito fortes. Thelma, minha mãe tinha um livrinho em casa chamado Missal. Já ouviu falar? Já, Eu já. pegava aquele livro e lia e ficava rezando. Gente, eu criança rezava a missa lá no quarto. Olha só. Minha mãe Mas falou é que eu ia. mesmo. Eu tinha uma Minha mãe avó. falava assim: ó, oh, você devia ir para o Caraça. Caraça, para quem não conhece, gente, hoje é um monumento histórico de Minas Gerais. Fica lá na região entre Barão de Cocais e Santa Bárbara. Era um seminário. E lá você estudava português, latim, né? Era uma das melhores escolas de português que existia. Eu falei, meu Deus do céu, né? Então minha mãe achava que eu ia ser padre, olha só. Depois, hoje eu fico analisando isso e falo assim, nossa, hein? Que responsa. Pois é, e hoje a Já gente pensou, está Théo? aqui, né? A gente está aqui querendo aprender o Evangelho de Jesus e colocar na nossa vida, né? Então, Isso. Não mais só isso falar, né, Théo? não é? É, O bom propósito é colocar na nossa vida, cada dia estarmos melhores, né? E a melhor coisa é essa, nós estamos olhando para nós mesmos, trabalhando, falando com Jesus, se puder, em conversa diária com Ele, porque Ele nos ajuda, Ele sabe das nossas dificuldades, né? E nós vamos nos fortalecendo e nos tornando mais humildes e nos tornando mais seguros, né? Porque nós estamos olhando para nós, as lições não são para o outro, são para nós. Já passou o isso tempo mesmo. que a gente assistia palestra, fulano podia estar aqui. Não, é para nós, né? É para nós. Então, vamos Ó, encerrar, não Lúcio? sei qual a hora que é agora. Passamos da hora já, 3 minutinhos aí, 4. Então, vamos encerrar agradecendo a Jesus e obrigada, queridos amigos, por estarmos aqui. Que possamos ter uma noite de paz, de alegria em nosso coração, porque hoje, nessa encarnação, nós estamos com novos propósitos, novos objetivos, e isso é uma alegria íntima muito grande para nós. Então, que nós possamos perseverar diante das situações adversas, vencendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, estando sempre atentos, porque os amigos espirituais estão junto de nós e certamente nos abençoando a cada dia. Obrigada, Jesus, fica conosco. Obrigada, amigos. Obrigada mesmo por esses momentos de aprendizado.
que nós passamos aqui com vocês. É muito bom a gente ver essas letrinhas aí do nosso lado direito e cada um estar concordando ou comentando. Isso é muito bacana, muito agradável. Deus abençoe a cada um de vocês. Isso. Lembrando aí, né, gente, que tem a nossa programação do final de semana. Sexta-feira tem uma entrevista, que ainda não está na programação, mas tem entrevista, né, da sexta. Sábado tem a palestra pública, que é a Glória, né? Não sei, não tô. Não... Deve ser, porque Glorinha está em todas. Glorinha está em todas, né? E aqui, ó, domingo, 16h30, quem está em todas também? Thelminha vai estar lá estudando com a gente aí, Joana de Ângeles, gente. Isso aí. Continuando Jesus e Honra lá, que vocês possam estar conosco lá, né, Flávio? Ela mesma. É isso aí. Então, muita paz ao coração de todos nós. Vamos com Jesus, caminhando para frente, para o alto. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Ele. Tchau, Flávio. Tchau, tchau, Thelma. Tchau, tchau.